Nossa história já começa com alguém dizendo: "Você deve ser de outro mundo." Nosso protagonista fica olhando sem entender nada. O homem à sua frente se pergunta por onde deveria começar a explicação. Ele diz que tem certeza que nosso protinha está confuso e pede para se acalmar enquanto ele ouve. Nosso prota fica sem entender nada e começa a se tocar. É dito então que o nome desse mundo é Eria. É mostrado que todos os demônios nesse mundo existem por causa de espadas, magias e artes marciais e que o mundo virou uma grande zona de guerra onde todos lutam pela própria sobrevivência. O homem continua a explicação dizendo que o mundo invoca pessoas de diversos mundos e dimensões. E no mesmo momento aparecem um mago e um bárbaro sendo invocados. E que aquela cidade é o primeiro lugar que os invocados aparecem. O nome da cidade é Xenavis. O homem pergunta ao nosso prota se ele aprendeu magia ou artes marciais. Nosso prota, com uma cara de inocente, diz que não e se pergunta o que é isso. O homem então conclui que nosso prota é um sem classe. Nosso prota pergunta o que é um sem classe. O homem então diz: "Não se preocupe, é apenas um termo, lhe explicarei. Afinal, qual é o seu nome?" É então que o nosso prota diz o nome dele, que é Lin Sung Min. O homem o diz para acompanhar e pergunta se ele está com fome, e que ele se sentará em um lugar para comer enquanto explica tudo. Nosso prota agradece e segue o homem. O homem oferece uma garrafa de água. Nosso prota agradece e bebe. Após beber água, suas bochechas se incham e então é mostrado que ele joga tudo no rosto do homem que o estava ajudando. O homem em choque diz: "Meus olhos, seu desgraçado." Nosso prota diz para ele parar com essa baboseira, afinal sabe que aquilo é um veneno paralisante, e sabe que os planos do homem eram usar aquele veneno para enganá-lo e depois vendê-lo como escravo. O homem então se pergunta: "Como você sabia?" O homem então diz que nosso prota não era um invocado e se joga para cima de Lee Sun-Lin. Jogando um cantil no chão, ele se prepara para contra-atacar o homem que se jogou em sua direção e explica que ele de fato acabou de ser invocado e não tem classe. E então nosso prota desfere aquele chute mortal nas partes sensíveis do homem que grita de dor. Nosso prota, vendo a adaga, vai para cima e diz que é alguém velho e que tem 13 anos de experiência nesse mundo. Roubando a adaga e desferindo um golpe mortal no peito do homem, nosso prota logo em seguida diz: "Você também sabe a regra de Eria, não é? Nunca confiar nos outros facilmente." Então ele desvive o homem que era um falso ajudante. Após receber os itens que o homem carregava, ele diz que não tem tantas moedas assim, mas ainda assim é melhor do que nada. Nosso prota vê que seu corpo não tem nenhuma cicatriz ou músculo da vida passada, e rapaz, olha o corpo antigo do nosso protinha, era gigante. Ele então diz que de fato voltou 13 anos no passado, para quando realmente foi invocado pela primeira vez. Ele se pergunta se de fato foi aquele item que fez isso. É explicada então a vida do nosso protinha. "Meu nome é Lee Sung-min, um mercenário de 27 anos de rank C. Eu vivi uma vida comum de classe baixa." O flashback acaba e mostra nosso prota em frente a um portão com ele dizendo: "Tem coisas que só eu posso fazer por ser um sem classe." Mostrado o nome da clínica, que se chama Consultório de Realinhamento Ósseo Saudável. Rapaz, um tanto quanto estranho esse nome, hein? Nosso prota diz que existe todo tipo de invocados em Eria: magos, artistas marciais e os mais comuns que são os sem classes. Sung Min diz que pode aprender de tudo que quiser e também receber um bônus de crescimento. Mesmo parecendo incrível, no fim, todos os sem classes são os mais fracos do ecossistema de Eria. O flashback volta e nosso prota diz que viveu como mercenário de rank C, sofrendo todos os tipos de humilhações nos últimos 13 anos, mas no fim, morreu. Não foi uma vida com feitos, foi uma vida realmente pobre e sem conquistas. O médico então pergunta se ele quer o procedimento de remodelagem de esqueleto dele. Nosso prota confirma e diz que vai ficar mais forte, não importa o que aconteça. Aparecem então duas notificações, que mostram que ele conseguiu um esqueleto marcial de rank baixo e obteve a verdadeira técnica de cultivação celestial. Ele diz que conseguiu uma das 3 coisas que podiam melhorar o status patético que ele tinha quando foi invocado pela primeira vez há 13 anos. Primeiro, o esqueleto marcial, que são ossos que permitem usar artes marciais. E a verdadeira técnica de cultivação celestial, que é uma técnica que permite acumular energia interna, que era o básico de uma técnica de cultivação. Ele diz que deu sorte, afinal o dono da biblioteca que ele comprou não sabia o valor, então pagou uma pechincha. E então a terceira chave, que é o prêmio do vencedor do Coliseu, que abrirá daqui a 1 ano. Ele complementa dizendo que os padrões são baixos, afinal só os sem classes participam. Nosso prota está focando em conseguir melhorar suas habilidades nesse período de 1 ano até abrir as inscrições para ele participar do Coliseu. Lee Sun-min diz que para ele conseguir ao menos comer e se alojar, ele deve começar sua jornada e caçar monstros. Ele para em frente a um vendedor que logo pergunta: "Qual foi, criança? Por acaso você é um cliente?" O prota então olha para a armadura e diz que deve servir nele. O mercador diz que é de um aventureiro que morreu recentemente e diz para ele pegar o que gostar. Lee Sun-min escolhe e diz que gostaria de armadura, lança e um par de adagas. O mercador, meio cético, diz que pode vender, mas pergunta se nosso prota tem dinheiro. Sun-min diz que só tem 60 mil. O mercador, bolado, diz para ele sair. Afinal, ele precisa de no mínimo 300 mil para comprar tudo o que ele queria. Sun-min então pergunta se pode pôr na conta.
O mercador diz para ele sair antes que ele bata nele. Nosso prota diz que o único jeito é vender suas roupas e pergunta por quanto o mercador compraria elas. O mercador já solta suas gargalhadas e pergunta o que é de errado com o nosso prota, e pergunta se ele era um sem classe e realmente achou que enganaria com aquela expressão fofa e que ficasse com pena dele para acabar vendendo mais barato. Sung-min então diz que sim, e o mercador diz que vai pôr na conta e diz não precisar das roupas do prota. Ele diz gostar dessa atitude ousada de Sung-min, e diz para pagar os 240 mil assim que ele conseguir o dinheiro. Sung-min agradece, logo em seguida já vai caçar. Ele lembra da primeira vez que ele caçou, com medo e se cagando, e agora ele está ao menos equipado com uma armadura leve e um semblante diferente. Mostra as notificações do sistema de habilidades que ele obteve. Eu fui ver em outro scan, tá? Só recapitulando que eu fui ver em outro scan e diz que ele relembrou, então é com vocês essa interpretação. Mostra um Goblin no meio do nada se virando e nosso prota está preparando um ataque com a lança. Ele lança a habilidade que destroça o Goblin, e então sente uma dor. Ele então explica a habilidade que ele usou. Nada mais é do que atirar a lança usando a mão esquerda como suporte, mas usar essa habilidade sem treinamento causa queimaduras. Ele então diz que deveria fazer uns calos nas mãos para que não aconteça novamente, e no fim dá uma risada, e diz que a partir de agora é um novo começo. Na cena seguinte, mostra uma pessoa que está sendo invocada para Iria, que também não entende aquele círculo azul ao seu redor. Após voltar da floresta, Sung-min se encontra numa pousada, o anfitrião dá boas-vindas. Sung-min diz que sim e que está com o aluguel de hoje. O anfitrião, que se chama Jack, pergunta o que é. Sung-min responde que é o mesmo de sempre. Incrédulo, Jack pergunta onde ele conseguiu a bolsa dimensional, porque afinal ela é muito cara. Sung-min responde que foi com o rapaz com quem ele fez negócios antes, vulgo mercador. Após Sung-min colocar seus itens na mesa e o anfitrião avaliá-los, Jack diz que ele pode ficar por mais 2 dias pelos produtos que ele conseguiu. Jack ainda diz que nosso prota é incrível. Sung-min se pergunta o motivo disso. Jack explica que achou muito louco alguém sem classe como o nosso protagonista oferecer produtos para pagar o aluguel da pousada, e diz que também achou que ele morreria logo logo. É explicado então que o nosso prota já está 2 semanas fazendo isso. Então Jack pergunta se isso que é ter talento. Sung-min fecha o rosto como se não gostasse muito do que ouviu, e sai deixando Jack falando sozinho. Sung-min, em seus pensamentos, fica se martirizando dizendo que talento não é uma palavra que pode ser aplicada a ele. Afinal, ele era alguém tão sem talento que mesmo depois de sofrer durante a vida inteira, não passou nem do rank C. Ele diz então que suas habilidades, a técnica da lança perseguidora de almas, o passo relâmpago, o esqueleto de ferro e a palma destruidora de rochas, foram apenas técnicas que, graças ao sistema de Iria por ele ter aprendido na vida passada e por ter lembrado delas, era possível aprender novamente. Ele então diz que são habilidades de segunda classe, nada além disso. Ele continua dizendo que mesmo aprimorando arduamente essas técnicas, ele ainda não conseguirá chegar a lugar nenhum com elas. Sentando em sua cama, ele diz que a sua única esperança é uma habilidade de cultivo celestial, mas que mesmo sendo uma habilidade de cultivo, ainda há um limite para essa técnica. Sung-min então já volta para continuar treinando essa habilidade de cultivo e complementa dizendo que precisa de técnicas marciais mais fortes. Na manhã seguinte, ele se encontra saindo da pousada, quando é parado pela filha do dono que pergunta se ele já está indo para a floresta. O nome dela é Lula. Faz o L! Que já dá um sermão nele, porque afinal nunca se sabe quando pode morrer numa floresta. Nosso prota então, Super Giga Shed, diz que para sobreviver ele precisa fazer isso, queira ou não. Afinal é assim que ele consegue seu dinheiro para trabalhar. Lula pergunta se ele é burro e diz que é só ele procurar outro trabalho que seja mais fácil de fazer e que não arrisque sua vida. Ela diz que se quiser trabalhar na pousada, pode, afinal o pai dela parece gostar muito dele. Sung-min apenas recusa dizendo que não sabe limpar ou cozinhar. Lula diz que não entende, afinal viver em segurança e aprender a trabalhar na pousada é muito mais fácil do que arriscar a própria vida caçando. Sung-min apenas sorri e diz que voltará para o jantar. É mostrado então um flashback do nosso prota limpando o chão e diz que ele já fez isso na sua vida passada e que poderia tranquilamente fazer novamente, mas não quer viver assim nessa vida. Sung-min diz que quer obter todas as coisas das quais tinha inveja na vida passada e fará de tudo para consegui-las. No centro de Iria o sino toca e basicamente, rapaziada, só explicando, toda vez que o sino toca é quando alguém está sendo invocado. Então aparece aquele rapaz que eu mostrei anteriormente sendo invocado. Sung-min observa atentamente o rapaz que aparenta estar confuso. Afinal, isso é bem normal, e diz que se ele continuar vacilando, os bandidos vão tentar fazer o mesmo que fizeram com ele. E dito e feito, rapaziada, eles já vão oferecendo a mesma bebida que foi oferecida ao Protinha no início. Sung-min fica abismado e se vira dizendo que isso não é da sua conta. Antes mesmo de terminar de se virar, ele bate em alguém e já vai pedindo desculpas. E olha só o monstro em que ele esbarrou. O cara, com uma desculpa esfarrapada, diz que a clavícula dele tá quebrada e já solta um soco no nosso prota que não tem nem tempo de reação, e sai voando um pouco longe devido ao soco. O Big Monstro diz que o nosso prota quebrou seus ossos e a surra é apenas para compensar os danos que ele sofreu, e diz para os civis seguirem o rumo deles.
Hobbes. Essa desculpa esfarrapada. O pessoal da guilda o chama, então é dito que seu nome é Hyung Nin. Hyung Nin explica e corta para nosso Protas perguntando se eles são da mesma gangue. E diz que hoje ele tá com um azar imoral, e apesar do soco ter sido desleixado, esse cara sabe artes marciais. Sung Min então percebe que esse monstro é um artista marcial de terceira classe. É mostrado então os níveis de classes que tem no sistema de Eria, sendo eles terceira classe, segunda classe, primeira classe, pico e pico supremo. E por hoje é isso, pessoal. Vou ficar devendo vocês o próximo vídeo, mas provavelmente amanhã, não sei que dia eu tô lançando isso, mas provavelmente amanhã eu vou tentar lançar a segunda parte do vídeo. Essa semana tá bem complicada pra mim, então vou lançar todo dia 10 minutos, que seja. Mas a partir da próxima semana eu já pretendo lançar pelo menos 1 hora de vídeo a cada 2 vezes na semana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Por favor, dê o like. Vamos bater a meta de like. Vão ser só 5 likes. 5, só 5. Eu sei que vocês conseguem. 5 likes, por favor. É isso, então. Até a próxima e valeu!